Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de antropologia jurídica sobre direito chinês e japonês. Direito chinês, contexto histórico. Durante grande parte de sua história, o direito ocupou uma função secundária na sociedade chinesa. Era a ética confuciana que orientava os principais aspectos da vida social, inclusive a solução de desavenças, comumente resolvidas extrajudicialmente. Essa percepção foi questionada a partir do século III a.C., com o surgimento da escola legalista, sem muito sucesso. As ideias prevalentes na solução de conflitos da China imperial eram as de conciliação e consenso, de maneira que a educação e persuasão eram valorizadas em detrimento das sanções e sentenças. A partir do contato com as potências europeias no século XIX, a China perdeu muito de sua soberania, de modo que o período entre 1839 e 1949 é chamado de século das humilhações, devido às sucessivas derrotas militares e à imposição dos tratados iníquos pelos europeus. Em 1957, a China rompeu com a URSS, e cada país seguiu um caminho distinto para a consolidação do socialismo. O período que se seguiu foi de intensa insegurança jurídica na China, principalmente durante a Revolução Cultural, implementada por Mao Tse-tung. O ordenamento jurídico foi reduzido a algumas poucas leis e o ensino jurídico chegou a ser completamente abolido. Durante 1978, com Deng Xiaoping no poder, uma série de reformas foi iniciada para permitir uma abertura ao investimento estrangeiro e ao desenvolvimento de uma economia socialista de mercado inserida no comércio internacional. Isso demandava uma remodelação do sistema jurídico, de modo a torná-lo inteligível, previsível, estável e eficaz, o que foi alcançado com a promulgação de diversos textos legislativos e da Constituição de 1982, atualmente em vigor no país. Estrutura legal. O poder legislativo é exercido em nível nacional pelo Congresso Nacional do Povo e em nível regional e local pelas Assembleias das Províncias. Além disso, regulamentos administrativos são aprovados pelo Conselho de Estado e regulamentos ministeriais são aprovados pelos ministérios. O poder executivo é exercido pelo Conselho de Estado. O judiciário é dividido em Supremo Tribunal Popular, o órgão judicial de maior hierarquia, e a Suprema Procuradoria Popular, o órgão supervisor de maior hierarquia. Além disso, existem também tribunais e procuradorias locais especiais. A respeito do controle de constitucionalidade, este é exercido pelo Congresso Nacional do Povo. Direito Civil atual. O Código Civil Chinês, principal fonte para o direito civil do país, entrou em vigor em 2021 e foi uma reelaboração dos princípios gerais do direito civil da República Popular da China de 1987. Ele é influenciado pelo direito europeu presente na adoção de preceitos jurídicos estrangeiros e em princípios de responsabilidade civil. Também foi influenciado por dois dos pensamentos tradicionais chineses, o confucionismo e o legalismo, visões que se opõem. O confucionismo tem uma visão negativa sobre as leis, que seriam a corrupção moral, pois obrigam as pessoas a se comportarem corretamente para evitar punições e não pelo senso de honra, ou pela manutenção da empatia, respeito e harmonia. Já o legalismo crê que as leis devem reger a vida social. As características marcantes do Código Civil chinês são estar orientado privadamente para a proteção da dignidade humana, incorporar a promoção dos ideais socialistas de igualdade, liberdade, boa-fé e ordem pública e boa moral, a regulação da internet, big data, proteção de dados e meio ambiente, e ser orientado para a resolução de problemas práticos do país. Direito Penal atual. O Código Penal da República Popular da China foi promulgado em 1º de julho de 1979 e segue os seguintes princípios: princípios da legalidade, princípio da proporcionalidade, princípio da consideração dos elementos subjetivos e objetivos na determinação da responsabilidade penal, ou seja, a gravidade do delito é medida pela gravidade do dano gerado para a comunidade, princípio de responsabilidade penal individual e de nenhuma implicação extensiva a outras pessoas, princípio da conjugação da punição e da educação visando a transformação do delinquente, foco na reabilitação do condenado. A pena de morte existe e o condenado é obrigado ao trabalho forçado. Constituição. Foi datada em dezembro de 1982, com 138 artigos e é dividida em 4 capítulos. Os princípios mais importantes da Constituição são a autoridade do Partido Comunista, a legalidade, a China é uma república popular, todos os cidadãos são iguais perante a lei, a promoção do patriotismo e nacionalismo. A legislação trabalhista foi adotada em 1994 e regula os contratos de trabalho coletivos e a jornada de trabalho, o descanso e férias, a remuneração e as normas de segurança. Direitos humanos. A questão de direitos humanos na China é controversa. Apesar de ter um papel ativo na ONU e participar abertamente de debates sobre direitos humanos, ocorrem violações desses mesmos direitos em seu território, como é o caso do controle midiático da repressão a ativistas contrários ao governo e de minorias e o tratamento da população carcerária.
Em suma, o direito chinês passou por grandes mudanças ao longo do tempo, principalmente a partir do século XIX. Hoje, ele é o resultado da interação entre conceitos ocidentais modernos e princípios tradicionais chineses, que servem como base para uma sociedade mais justa. Além disso, ele é a principal ferramenta para a manutenção do Partido Comunista no poder. Assim, ainda que melhoras sejam necessárias, principalmente no que tange aos direitos humanos, ele é uma das bases que permitiu que a China se constituísse como a potência que é hoje. Direito japonês. Contexto histórico. O período antigo. As primeiras leis do Japão foram fortemente influenciadas pela lei chinesa. No entanto, o desenvolvimento do direito japonês também foi moldado pelos costumes locais. Antes disso, os japoneses não tinham um sistema de escrita conhecido para registrar sua história. Durante os séculos 2 e 3, a lei japonesa era imatura e não oficial. Nesse contexto, o chefe do clã protegia os direitos dos membros e aplicava punições ocasiais por crimes. A codificação do sistema japonês, influenciada pelo confucionismo e legalismo chineses, resultou na criação do Código Administrativo, Ryo, e do Código Penal, Hitsu. O período feudal. A partir do século IX, o sistema Hutsuyo começou a entrar em colapso. Com isso, foi formado um código de 51 artigos que reunia os costumes dos samurais e precedentes dos judiciários. Nesse código, destacava a importância de julgar conforme a razão. Durante o período Edo, o shogunato vigente proclamou várias leis importantes, uma coleção de precedentes. O código dos 100 artigos consistia principalmente em leis criminais e precedentes. As punições variavam de banimento a várias formas de execução. A justiça no período Edo baseava-se no status social. Dessa forma, os daimyos e os samurais exerciam poder sobre os camponeses e os habitantes das cidades. Reformas legais após a restauração Meiji. A população e os políticos japoneses aceitaram rapidamente a necessidade de importar sistemas jurídicos ocidentais. Em 1881, o imperador proclamou que uma dieta nacional, o parlamento, seria estabelecida, e a primeira constituição japonesa, a Constituição Meiji, foi elaborada, na qual centralizava a soberania das mãos do imperador em relação ao parlamento. Não havia garantia de direitos fundamentais. Contudo, o texto constitucional também abria espaço para o Estado de Direitos. Na década de 1910, houve um movimento por mais democracia, e repetidas rebeliões e golpes enfraqueceram a dieta, levando ao regime militar em 1936, no qual o Japão se transformou num Estado totalitário, que continuou até 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os americanos supervisionaram e controlaram o governo japonês. A Constituição, a lei, o processo penal e o direito do trabalho foram substancialmente revistos. Foram introduzidas reformas importantes em matéria de igualdade de gênero, educação, democratização, reforma econômica e reforma agrária. A Constituição japonesa do pós-guerra proclamou que a soberania cabia ao povo, privou o imperador dos poderes políticos e fortaleceu os poderes da dieta. Estrutura legal. O Japão tem um sistema político democrático constitucional, com um regime parlamentar democrático e uma monarquia constitucional. O governo nacional é dividido formalmente em 3 órgãos: legislativo, judiciário e executivo. Fontes do direito. A Constituição. A Constituição do Japão, adotada em 1947, estabelece as bases do sistema jurídico japonês, incluindo 33 artigos sobre direitos humanos e a separação de poderes. Leis, decretos e atos governamentais que violam a Constituição não têm efeito jurídico, e os tribunais têm o poder de revisar judicialmente esses atos. Os 6 códigos no direito japonês moderno. A modernização do direito japonês foi inspirada principalmente no sistema civil europeu. Os principais códigos, chamados de Hoppo. Órgãos executivos. O poder executivo no Japão é exercido pelo gabinete, que é liderado pelo primeiro-ministro. O primeiro-ministro é nomeado pela Dieta Nacional e é responsável por nomear os ministros do gabinete. O gabinete administra o governo, implementa leis e políticas e conduz a administração pública. O imperador do Japão é o chefe de Estado cerimonial, com funções principalmente simbólicas e de representação. Órgãos legislativos. A Dieta é o único órgão legislativo do Estado. Todas as legislações devem seguir um processo que culminará no seu julgamento pela Dieta. A Dieta possui ainda outras atribuições importantes, como aprovar o orçamento nacional, ratificar tratados internacionais e tramitar todas as propostas de emenda constitucional. Ela é constituída pela Câmara de Deputados e pela Câmara de Conselheiros, ambos eleitos por voto popular. Órgãos judiciários. No Japão, a atuação independente do poder judiciário é protegida por lei, e a Constituição estipula que nenhuma ação disciplinar contra juízes poderá ser tomada por nenhum órgão ou agência do poder executivo. Todos os conflitos legais, sejam eles civis, administrativos ou de natureza criminal, estão sujeitos aos julgamentos em órgãos do judiciário. Estabelecida pela Constituição, a Suprema Corte é o mais alto órgão judicial no Japão. De acordo com a Constituição, nem qualquer órgão ou agência do poder executivo deverá ter poder sobre o judiciário. Direito civil. O direito japonês adota o sistema de civil law e se baseia no direito românico-germânico. A Constituição. Fonte suprema do direito. A Constituição parte de 3 princípios. A soberania está nas mãos do povo, e o papel do imperador é puramente político, de forma simbólica, conferindo a esse neutralidade e transparência. Respeito e garantias dos direitos humanos fundamentais. Pacifismo e renúncia à guerra. Código Civil. O Código Civil japonês se divide em 5 partes. Livro 1, denominado Parte Geral, se refere à capacidade de pessoas físicas e jurídicas e atos jurídicos. Livro 2, denominado Direitos Reais, se refere ao direito de propriedade e segurança sobre os bens imóveis. Livro 3, denominado Lei das Obrigações, se refere às obrigações e ao direito contratual. Livro 4, se refere a relações familiares, incluindo casamentos e tutelas. Livro 5, se refere a heranças, testamentos e sucessão. Código Comercial. O Código Comercial japonês se divide em 3 partes. Parte geral, transações comerciais, marinha mercante e seguros. Direito do trabalho. De acordo com a legislação trabalhista vigente, o máximo de horas trabalhadas por semana são 40 horas, com descansos e férias obrigatórias, e contrato em conformidade com a legislação. Crianças a partir de 13 anos podem realizar tarefas leves, entretanto com respeito às atividades escolares e capacidade individual. Direito penal. O direito penal japonês baseia-se no Código Penal de 1907 e algumas leis especiais. Entretanto, com a promulgação da Constituição em 1946, o Código Penal foi adaptado, de forma a seguir os direitos humanos. Mesmo com as alterações, o Código contém penas rígidas. A maioridade penal se dá aos 20 anos. Os menores são direcionados ao Tribunal da Família, onde recebem tratamento especializado e benefício à sua condição de minoridade. As organizações policiais a nível nacional são a Comissão Nacional de Segurança Pública, responsável pela supervisão e coordenação das atividades policiais, e a Agência Nacional de Polícia, com 7 delegacias regionais policiais. Em relação ao julgamento, o Estado fornece um advogado caso o réu não tenha condições de arcar com os custos. A acusação deve ocorrer 10 dias depois da detenção, e o julgamento não tem prazo máximo pré-estabelecido.
Após a acusação, a depender do caso, o pagamento da fiança pode ser concedido. A detenção deve ser aprovada pelo juiz após 72 horas da prisão no máximo. Para prisões em flagrante, delito ou crimes graves com urgência de ação policial, o mandato não é necessário. Caso contrário, o mandato deve ser concedido por funcionário competente. Caso a única prova do crime seja a confissão do réu, essa não é considerada o suficiente para a condenação. Os promotores possuem grande extensão de controle no processo judicial, sendo os únicos permitidos a iniciar o processo e dirigir a execução de sentenças criminais. Também podem suspender a acusação. O Código Penal. O Código possui 264 artigos e os crimes são divididos em classificações: crimes contra indivíduos, crimes contra a sociedade, crimes contra o Estado e crimes contra a propriedade. Conclusão. Em suma, o direito japonês é baseado na tradição românico-germânica, conhecida como civil law, direcionando muita importância para a Constituição japonesa, com um código penal rígido e soberania da população. Além disso, os direitos humanos são muito valorizados e configuram uma das bases do sistema jurídico. Ademais, o sistema jurídico japonês hoje é essencialmente um híbrido de estruturas civis e de direito consuetudinário, com fortes características indígenas, japonesas e chinesas. Embora os aspectos históricos permaneçam ativos no presente, a lei japonesa representa um sistema dinâmico que passou por grandes reformas e mudanças nas últimas 2 décadas, sobretudo devido aos impactos da Segunda Guerra Mundial.